E aí, galera, o meu nome é Rômulo e começa agora o quarto programa do nosso Geocast. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez agradeço a audiência dos últimos programas. Siga nossa página no Spotify, no Google e no Apple Podcasts, além do Anchor ou qualquer aplicativo de streaming da sua preferência. Siga também nossas redes sociais aí na descrição, sempre contribuindo, criticando, enfim, o Geocast é nosso. No programa de hoje temos um assunto muito especial, que está em todas as mídias, aí, um assunto bem atual, que é a nossa querida América Latina. Vamos tentar entender aí o que está acontecendo nas últimas semanas, no Chile, na Bolívia, na Argentina, enfim, dar um panorama aí político para a gente tentar entender essas convulsões sociais, manifestações do nosso continente. E para falar desse assunto, convidei dois especialistas. Na verdade, pela segunda vez eles vão participar do nosso Geocast. Um é o Roberto Schiffler Neto, formado em História e Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo e mestrado em Educação pela UFRJ. O outro, também professor de História, Rodrigo Pires, formado em História pela Veiga de Almeida, pós-graduado em História Contemporânea pela Cândido Mendes e mestrado em História Política e Cultura pela UERJ. Ele também é autor do livro A Ditadura Chilena e os seus diferentes projetos políticos, Pinochet, 73 a 78. Ou seja, são dois professores de História, especialistas em América Latina. O meu nome é Rômulo Weckmiller, eu tenho toda uma formação pela Universidade Federal Fluminense, graduação, mestrado, doutorado em Geografia, e vamos nessa, direto para a entrevista com os nossos convidados. Fala galera, vamos direto ao assunto, estou de novo aqui com o Rodrigo e Roberto. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rômulo. E aí, Roberto, tudo beleza? Beleza, Rômulo. Beleza, rapaziada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da América Latina. Na verdade, nas últimas semanas, nos últimos meses, vários movimentos no mundo, na Ásia, na Europa e, sobretudo, aqui na América Latina. E eu trouxe aqui os dois professores de História que, especificamente nesse assunto, nesse continente, têm uma vivência, uma carga de leitura muito boa. E eu queria, em aberto, deixar para vocês responderem aí, afinal de contas, o que está acontecendo na América Latina? Começando a análise, a América Latina, acho que ela está convulsionando, A América Latina, ela vem de um processo colonial, a gente sabe, Essa colonização, de fato, ela se encerra no século XIX, mas aí entra um outro processo de dominação econômica que é tão forte quanto essa colonização, principalmente feito patrocinado pelos Estados Unidos, desdobrou isso, era mais claro no século XX. Agora a gente está vendo como é que a América Latina está reagindo a isso no século XXI, Por mais que a gente ache às vezes que essa questão do imperialismo ela é algo passado, morto, ele está vivo, A gente vê, por exemplo, a atração que os Estados Unidos têm na Venezuela, principalmente com relação a questão de commodities, do petróleo, E isso de fato assim, influencia bastante, principalmente que a gente tem uma classe média que é ligada a esses valores trazidos pelos norte-americanos, E aí eu vou deixar para o meu camarada Roberto aí complementar essa análise. Eu acho que num sentido mais recente, a gente observa que nos últimos 20 anos a direita na América Latina, em que hoje volta a ocupar o espaço no cenário político, com golpes, com eleições em que algum tipo de processo democrático também foi muito nebuloso, a direita volta a ter esse espaço, em que, como o Rodrigo estava falando, por um período de tempo, os seus valores, suas estruturas foram hegemônicas aqui na nossa região, pelo menos na realidade política, naquilo que era ditado do cenário político regional. E hoje eu observo que isso é realmente uma resposta
desses últimos 20, 15, 16, essa última janela de 2 décadas em que a gente viu a ascensão de governos de esquerda ou de centro-esquerda. A gente viu a ascensão, por exemplo, do que foi a chamada Revolução Bolivariana, e ainda, pelo menos também na Venezuela, se situa de pé, e que esses agentes exclusivos do bolivarianismo hoje estão na efervescência do cenário latino-americano, sul-americano mais especificamente. O caso que a gente acompanhou recentemente no Equador, com Lenin Moreno e toda a conjuntura política que é tida, na minha visão, como de traição ao legado do Rafael Correa e do bolivarianismo, e o que a gente viu nesse último fim de semana também, ocorrendo na Bolívia, sem falar o que ocorre no Chile, né? O Rodrigo inicia a fala sobre convulsão social, se em algum momento na América do Sul, sobre o Chile especificamente, algum grupo de pessoas pode ter analisado que era um período, um início de transformação. Eu acho que hoje, indo além do Chile e vendo o que acontece na Bolívia, fica muito claro, concordando com o Rodrigo, o processo de convulsão social que os países da América do Sul, da América Latina, passam. Roberto, foi interessante você falar sobre o Chile, porque até aqui no Brasil, né, a gente já falou isso no primeiro episódio, sobre a ascensão das extremas-direitas, mas o Chile sempre foi usado como um exemplo, né, um exemplo a ser seguido principalmente do ponto de vista econômico. E o tempo todo era usado a palavra desenvolvimento, né, como se o Chile fosse o país que mais se desenvolvesse na América Latina. E aí tem um erro de conceito meio básico referente a essa palavra, né? A palavra, pelo menos para a geografia, a palavra desenvolvimento, ela está mais ligada ao crescimento econômico associado ao crescimento, ou pelo menos ao avanço social. Coisa que no senso comum não é utilizada. A palavra desenvolvimento, no senso comum, apesar de ser só econômico, é tido como um desenvolvimento pleno. E o Chile é um grande exemplo disso, né? Realmente, se você pegar as taxas econômicas do Chile, são as melhores dos últimos anos. Mas isso não contemplou uma boa parte da população. Por exemplo, uma coisa aqui no Brasil que é comum, que é a educação gratuita de qualidade, né? Nós acabamos de passar pelo Enem, que é um dos maiores vestibulares, com certeza um dos maiores da América, né? Do mundo não, porque na Ásia com certeza você tem vestibulares maiores, mas você vê todas as classes sociais almejando uma universidade pública, porque é a qualidade no Brasil, né? 90% da pesquisa vem da universidade pública. E você passa ali 4, 5, 6 anos, e depois que você se forma, esse dinheiro que o governo investiu em você retorna através do seu emprego, através, enfim, um empreendedor, não sei, você de alguma maneira acaba retornando para o Estado. Isso no Chile não existe, né? Ele se forma ali com uma dívida, como é nos Estados Unidos. Então, isso acaba restringindo a sociedade de acesso a certos tipos de serviços como a educação. Então, antes de passar a palavra aqui para falar do Chile, o Rodrigo ele é mais especialista do que eu queria pontuar essa questão do conceito da palavra desenvolvimento, que no senso comum é visto de um jeito, mas na verdade é outro, né? Fala, Rodrigo. Então, Rômulo, essa questão do desenvolvimento foi interessante você pontuar isso daí, né? Porque é interessante trazer, então, a história do neoliberalismo sendo implantado no Chile. O neoliberalismo no Chile ele é implantado no ano de 1973, tem uma transição até 1978, que ainda há projetos em disputa dentro da ditadura do Pinochet, que durou de 1973 a 1990. Portanto, o neoliberalismo ele já nasce dentro de um governo autoritário, né? E o grande questionamento é o seguinte: o neoliberalismo ele consegue ser implementado por vias democráticas? A gente tem visto as respostas que não, né? Essas próprias convulsões sociais na América Latina estão mostrando isso. Mas voltando ao Chile, a gente consegue perceber o seguinte: esse desenvolvimento é bem questionável, porque o Chile ele se desindustrializa com o governo Pinochet, ele passa a virar um exportador de commodities, de salmão, de cobre e tudo mais, ele entra no mercado internacional como um país que fornece esses commodities, tem crescimentos expressivos. Teve a partir dos anos 2000, dos anos 90, mas nos anos 80 também teve picos de crise que, inclusive, questionaram e puseram em xeque o próprio governo do Pinochet. O que acontece no Chile é que a população ela tem os serviços todos privatizados.
elas têm a educação é privatizada, mesmo você tendo universidades ditas públicas, mas elas cobram mensalidade, né? Isso foi feito também no governo Pinochet. A aposentadoria é algo que ela é uma espécie de banco de investimento, mas também é privatizada. Eles passaram por uma reforma trabalhista nos anos 80, 70, 80, bem forte, com bastante retirada de direitos. Inclusive, quem comanda essa reforma trabalhista pelo governo Pinochet é o ministro do Trabalho, que hoje é o presidente do Chile, o Pinheira, Sebastián Pinheira. E o mais interessante para falar do Chile é a gente ver como o modelo neoliberal está atrelado à questão da Constituição chilena. Portanto, quando você vai entender hoje a reivindicação no Chile é por uma constituinte, que até ficamos sabendo nesse final de semana, o governo Pinheira cedeu às pressões populares e está convocando uma constituinte, o que a população quer, na verdade, é desvincular o sistema econômico que o Pinochet tinha colocado lá atrás dentro da Constituição chilena de 80. E isso é importante ser ressaltado. E mais importante ainda é mostrar que esse modelo que dito de tanto sucesso no Chile não fez tanto sucesso, porque o número de desempregados é grande, você tem um número de pessoas que vivem com salários baixíssimos, o número de suicídio para idosos que depois se aposentam é alto. Ou seja, esse modelo ele vigorou e foi positivo para os grupos econômicos. Agora, para a população chilena não foi, tanto que ela deu um recado nas urnas, né? É uma população jovem que não quer mais passar por essa situação, que viu seus avós, viu seus pais passando, e está reagindo e sofreu violência, né, por parte do Estado chileno, e a gente viu as atrocidades que foram feitas. Até agora se contabiliza aproximadamente 160 pessoas cegas, mais de 20 mortos. Então, assim, não foi algo que o governo entregou de graça, foi algo conquistado, vamos dizer assim, e ainda está em processo de conquista, né? E isso para a população chilena, realmente, esses números de mortes e de feridos para uma população bem menor que a do Brasil realmente chamam muita atenção. Agora, Roberto, eu sei que você esteve na Bolívia, né? Você já visitou a Bolívia, passou um tempo lá. E essa semana, agora mais recente, aconteceram essas manifestações na Bolívia, e agora com a renúncia do presidente Evo Morales, grupos, né, anti-Morales retiraram as bandeiras de povos originários dos principais símbolos públicos, principais cartões postais públicos lá da Bolívia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação da Bolívia com esses povos originários e o que pode acontecer daqui para frente. Só para fazer um resgate, o Evo assume, logo no início dos anos 2000, a presidência na Bolívia. E a Bolívia, anteriormente da presença do Evo, na presidência da República, era um país em que a economia era muito dolarizada, era um país em que a maior parte das transações bancárias eram feitas em dólar. Então a gente já começa até mesmo nesses dois aspectos que eu falei a entender a presença de um forte símbolo do imperialismo internacional aqui no nosso continente. Com esse processo de transformação, com isso que a Bolívia também se inseriu na chamada Revolução Bolivariana, que eu acho que em um outro momento vale muito a pena a gente fazer ser feito um programa dedicado a isso, a falar do que foi a Revolução Bolivariana, tanto por ser algo que ainda impacta no nosso continente, como que trouxe muita transformação para regiões da América do Sul. A gente observa que o Evo e essa política na Bolívia, acompanhada da junção de grupos populares, indígenas, povos originários, que levou, de fato, o Evo à presidência, ela acaba passando por um esgotamento nesse momento. E a Bolívia, por exemplo, foi o país que, nos últimos anos, maior teve o crescimento econômico no nosso continente. Então, essa questão casa muito também com o que tu falou, Rômulo, da parte do desenvolvimento. Porque a Bolívia hoje ainda cresce economicamente. Mas o que ocorre na Bolívia hoje para que, nas últimas 3 semanas, isso já vem ocorrendo a um lastro de tempo maior, mas para que nas últimas 3 semanas a convulsão social na Bolívia se dê de uma forma tão grande, liderada por uma direita que não aceitou o resultado da eleição, que falou que não iria aceitar,
que acusou a Bolívia de fraude eleitoral, e quando o Evo fala que iria convocar novas eleições, exige a renúncia do Evo, ou seja, rasgando aquilo mesmo que ela falou, já que ela tinha, que a direita, que a oposição tinha combinado em fazer uma nova eleição. Como que então a gente vê que com um crescimento econômico grande naquela região, na Bolívia, hoje essa sociedade passa por um processo de instabilidade, resultando na renúncia, no golpe do Evo Morales. Isso, ao meu ver, faz com que a gente entenda que essa direita, que a elite boliviana, e que em algum momento também esteve ligado com as elites internacionais, hoje quer se apropriar desse crescimento econômico visto naquela própria região. A parte dos povos originários, as imagens que a gente vê, as bandeiras da Bolívia, na minha visão, ressalta um nacionalismo que volta a crescer não só na nossa região, mas no mundo. Então, quando a gente não vê as bandeiras dos povos originários, que no governo do Evo foi muito característica, que inclusive se apresentava à frente das bandeiras, da bandeira da própria Bolívia nas instituições. Quando a gente vê as imagens da bandeira boliviana, na minha visão, ressalta um crescimento das ideias nacionalistas que hoje no mundo inteiro esses ventos voltam a soprar o nosso mundo. O resultado a gente está observando. Sim, e muita coisa sobre isso, né, explicando o porquê dessa volta desse nacionalismo, a gente falou lá no episódio 1, então sugiro ao ouvinte aí que depois que acabar esse episódio, volte lá no episódio 1, que é realmente bem complementar às discussões de hoje. Só uma questão polêmica, eu vou levantar para os dois, né, a questão da Bolívia, pelo menos no noticiário, obviamente, né, que é mais tendencioso, se pauta muito na decisão do Evo Morales de tentar mudar a Constituição para conseguir aí um quarto mandato, né? E aqui no Brasil já tivemos isso também na época do Fernando Henrique, lá na década de 90, era proibida a reeleição e ele conseguiu uma mudança na lei para se reeleger, e desde então, aqui no Brasil, você pode se reeleger apenas uma vez, né? Desde então não mudamos mais. Eu queria a opinião de vocês, né, sem ficar em cima do muro, né, sem puxar mais para a direita, para a esquerda, mas o debate mais na questão da reeleição e do fato de você tentar mudar uma Constituição para continuar no poder. Se vocês são a favor ou contra, ou se isso é irrelevante para explicar aí as convulsões, especialmente na Bolívia. Então, Rômulo, essa questão se é a favor ou contra a reeleição, eu acho que não é. Eu tendo a achar que não é um ponto central, pela análise seguinte: a Angela Merkel está lá, sei lá, tantos anos quanto o Evo Morales, não é considerado um golpe, e ela consegue governar assim. O que eu me pergunto é o seguinte: quais são os limites da democracia burguesa? E quais são os limites desses governos ditos progressistas na América Latina? Primeiro, com relação à democracia burguesa. A gente tem um conceito de democracia, principalmente feito pelas elites brasileiras e latino-americanas, que é muito conceitual, ou seja, que é utilitário, na verdade, vamos dizer assim. Elas utilizam a democracia quando convém. Então, exemplo disso, o golpe de 64 no Brasil foi dado em nome da defesa da democracia, que a gente sabe que é algo que não é... vamos dizer assim, não condiz com a realidade do que foi. Aquilo não foi um governo democrático, não foi revolução, foi um golpe de Estado e uma ditadura. E aí a gente tem também, por um outro lado, esses mesmos setores, às vezes defendendo, como no caso do Brasil, o filho do atual presidente defendendo o AI-5, que também é um instrumento de uso de repressão e de cerceamento da própria democracia. Então tem um autor italiano, um Agamben, que ele é bem interessante, que ele vai falar que, inclusive, a democracia ela tem esses defeitos por conta disso, essa democracia burguesa, né? Ela permite que o mal, no caso, na análise dele lá, fascismo e nazismo, nasçam dentro do próprio vácuo que essa democracia apresenta, né? E passando para outro ponto, que eu acho que é fundamental a gente analisar, que se essa democracia ela muda realmente a vida da população, se a população ela se sente parte desse jogo político, se ela sente que ela está sendo usada ou ela se sente um ator principal. Isso é uma grande questão. E aí, falando também dos governos ditos progressistas, eu acho que a gente viu o seguinte:
esses governos acho que chegaram no limite. Eles esbarram hoje na própria questão da democracia burguesa, eles esbarram na questão do imperialismo, eles esbarram numa elite interna que não consegue ver a ascensão de determinadas camadas sociais mais pauperizadas, e aí eles estão encontrando uma série de dificuldades e progressivamente estão caindo, né? A gente viu isso aí com os golpes ditos por parte de justiça e tudo mais, iniciando em Honduras em 2009, com Fernando Lugo no Paraguai, se eu não me engano, em 2012, e concretizando com a Dilma. Qual foi o grande problema desses golpes via justiça? É que os governos que vêm a posteriori não conseguem se manter por vias eleitorais, porque são governos de rapinagem. É quase um governo colonialista, voltar a ser colônia, de uma elite tosca, que falta inclusive refino intelectual. E aí eles acabam pauperizando de tal forma a população que abre espaço para uma volta desses governos dito progressistas, né? Então acho que a grande questão aí é que hoje essa notícia do Evo Morales, que foi muito triste na Bolívia, o que está acontecendo no Equador, a resposta no Chile, o Macri ser varrido como ele foi na eleição na Argentina, eu acho que mostra que esses governos neoliberais, ditos de elite, eles encontram um teto ali que é a questão popular, que eles não conseguem alcançar, e que eu acho que essa elite ela já não quer mais disfarçar, ela quer já entrar no poder com coturno mesmo, e eu acho que a nova tendência, não tão nova assim, é a gente começar a ter novos golpes de Estado em defesa dessa linha neoliberal dentro da América Latina. Eu concordo 100% com o que o Rodrigo analisa, com a forma que ele analisa especificamente. E aí eu lembro de novo, como que a direita ela muda nesse momento a sua estratégia, porque na própria Bolívia é difícil a gente entender como que um país que cresce, que obtém as maiores médias de crescimento econômico na nossa região, então passa por um processo golpista como esse. A questão econômica foi justificativa na Argentina, foi justificativa no Brasil com a questão da eleição de Bolsonaro, com o golpe de Dilma, com o golpe civil parlamentar de Dilma em 2016. E aí, com essa fala do Rodrigo, eu também me lembrei como que aquela perspectiva de Carlos Nelson Coutinho sobre a democracia como algo universal, já consolidado enquanto seus valores na nossa sociedade, é uma coisa que realmente não corresponde com a realidade, né? Tanto na realidade brasileira e também com a realidade latino-americana, lembrando o nosso passado em comum e como que, por mais que sociedades sejam diferentes, alguns valores também existem em comuns na nossa formação, na formação da participação política dos nossos povos. De fato, fica algo a ser pensado pelos grupos progressistas e de esquerda na nossa região. E uma outra coisa, né, como o Rodrigo assinala na fala dele, como que essa questão do Evo ocorre num período, logo em seguida, da eleição, da volta do peronismo na Argentina, e de quando Lula é solto no Brasil, em função do debate da prisão da segunda instância. Me parece que se a América Latina está convulsionando hoje, ela vai continuar a convulsionar. E, de alguma medida, o Brasil, institucionalmente, falando sob o ponto de vista do apoio, do diálogo que o governo federal vai ter com essas outras nações, ou até mesmo através da eclosão de novos movimentos sociais em toda essa conjuntura, vai ser muito importante nesses acontecimentos da nossa região. Foi bom você falar sobre democracia, né? Tem um documentário no Netflix chamado Democracia e Vertigem, né? Da turma brasileira, que ficou bem famoso. E tem uma cena que me marcou bastante, assim que aconteceu o impeachment da Dilma, o golpe, né? Cada classe chama de um jeito, mas lá os funcionários que estavam limpando lá a casa da presidência, aí tinha lá uma funcionária lá limpando a escada, e aí esqueci quem é que fez o documentário, esqueci o nome dela. Ela chegou e perguntou para a funcionária: e aí, o que você acha sobre isso? Ela: poxa, eu votei na Dilma, então tiraram ela. Eu não gostei, afinal de contas, eu queria que meu voto fosse respeitado. E o que você acha sobre a democracia? Ela falou: olha,
A democracia não existe, né? Se o meu voto não foi respeitado, a democracia não existe. Foi a Petra Costa, né, que fez essa entrevista, foi a que fez o documentário. Então é interessante ali uma pessoa que talvez não tenha uma carga política, uma leitura política, fez uma análise brilhante. Ela pode não ter o conhecimento teórico, mas ela tem o prático. Mas ela tem a sensibilidade, a prática de perceber que as coisas nem sempre vão ser da maneira que as pessoas vendem, né? E daí que eu acho também daí que eu acho que existe a esperança dentro desses movimentos que a gente vê no Chile. A gente estava conversando fora algumas possíveis reações na Bolívia. Os movimentos sociais no Brasil hoje passam por uma questão conturbada, sensível também, mas ainda existe uma resistência institucional nas ruas, na sociedade brasileira, e que o povo, no final das contas, também possa tirar dessa sensibilidade o resgate, né, dos valores, de possíveis valores democráticos que a gente já entendeu em um passado recente e recuperar. Exatamente. E para a gente fechar, eu queria que vocês fizessem uma análise, né, aproveitar que esse acontecimento está recente, e a gente acabou que nem combinou isso, mas acaba que a pergunta final eu sempre faço para ver o que vocês estão pensando ali na hora. O Lula, né, foi solto na semana passada, foi uma decisão estritamente baseada na Constituição, né, então o STF ele se baseou na lei, foi uma decisão técnica e deveria ter sido feito. Na verdade, ele não deveria estar preso até o processo terminar o seu trâmite, né? Se ele é culpado ou inocente, a gente vai saber quando chegar lá nas últimas instâncias e aí ele vai ser punido ou não. Agora, a gente conversou lá no primeiro episódio que a prisão dele, na verdade, foi uma prisão política, né? Para ele, afinal de contas, ele era um dos primeiros ali da corrida eleitoral. Agora a questão ele está solto e ele já afirmou que vai viajar pelo Brasil e, inclusive, na semana passada, o Marcelo Freixo formou uma aliança, uma frente ampla, né, chamada de Frente Ampla da Esquerda, na eleição municipal lá do Rio de Janeiro. Eu queria uma análise de vocês, até que ponto a esquerda vai seguir esse caminho, se isso vai ser positivo, ou seguir esse barco, que para muitos é um barco furado, pode acabar fortalecendo o governo atual e grupos de direita. Eu queria uma análise de vocês sobre isso, por favor. Primeiro, ressaltar essa questão da prisão do Lula foi algo positivo, né? A soltura dele, né? Foi algo positivo por uma decisão que você mesmo falou que era técnica, que na verdade reverteu uma prisão política que o processo ainda continua. Então, eu acho que não está revertido 100%. Agora, o que me preocupa são alguns fatores. O primeiro deles é o Lula sair com um discurso mais radical. Eu acho isso positivo, isso não me preocupa, que eu acho que ele deveria ter feito isso enquanto estava no governo. O que me preocupa é quem está no governo atualmente, como vai tratar essa manifestação do Lula indo para vários lugares do Brasil. É isso que mais me preocupa. E esse temor que eu tenho, inclusive eu tenho um prognóstico que não é positivo. Eu acho que o Brasil vai sofrer também a mesma coisa que a Bolívia. Eu acho que a família Bolsonaro vai voltar a reproduzir as bravatas do período pré-eleitoral. Isso vai subir um pouco, até eu acredito que suba um pouco o Ibope do governo, mas vai chegar logo ali num limite, porque não vive só de bravata, não consegue reagir economicamente. O próprio leilão do pré-sal e a não vinda das gigantes do petróleo mostrou que a insegurança da América Latina ela está refletindo isso mundialmente, né? Com relação às esquerdas, Romulo, eu acho que esses setores, principalmente o PT, PSOL, um nasce do outro, o PSOL nasce do PT, né? Eles têm um vício que para mim é grave e eu acho que é importante se falar, que é não analisar a cultura, ou não digo cultura, mas a conjuntura do que se está passando na América Latina e no mundo. Eles não estão analisando isso. Então, assim, você falar que vai fazer uma aliança para período eleitoral, para isso, para aquilo, eu acho que essa aliança tinha que ir para além disso, né? Para não se fragmentar depois, para não se ter projetos hegemônicos e uma série de coisas que, inclusive, a gente já falou lá no primeiro episódio.
mas que eu acho fundamental é fazer essa análise da conjuntura do que está ocorrendo na América Latina e no mundo. Então, assim, você pode fazer um discurso bonito, que vamos unir, vamos fazer as esquerdas vão junto, vamos expulsar o bolsonarismo do Rio de Janeiro, e chegar na hora H a gente não tem nem eleição, né? Que é o grande fato. E o que a gente vai fazer com isso? Né? Como a gente vai reagir para isso? E outra coisa que também me preocupa com a soltura do Lula é a renovação de quadros dentro das esquerdas. Isso eu acho que essa vinda do Lula e esse messianismo em torno da figura dele, eu acho que é preocupante. Isso aí acaba, vamos dizer assim, esterilizando as próprias esquerdas que ficam com uma liderança em conteste, teoricamente, mas que não avançam para criar essas alternativas com relação a isso. E criando até esse paralelo com o que o Rodrigo fala do messianismo, isso não deixa de estar tão distante, por exemplo, com a própria questão do Evo, né? Como que ele vai para o 4º mandato dele, não que a princípio, prioristicamente, eu seja contrário a ele se reeleger, contando que a população ratifique, entenda aquilo como um processo legítimo, um processo que venha a trazer benefício para a população, como foi no caso do período do PT, né? O Lula não fica 4 governos, mas ele faz a próxima candidata, né, que era Dilma Rousseff. Então eu vejo que essa questão é muito problemática mesmo. É uma questão a se olhar dentro das próprias esquerdas. Eu vejo que hoje o Lula, ele já mesmo fez um aceno ao Ciro, e não pelo Ciro, não que eu entenda, que eu enxergue que o Ciro seja uma figura que vai resolver tudo, mas que o Ciro representa ainda um campo talvez mais moderado nesses espectros políticos que a gente tem, né, dentro do petismo e de um antipetismo. É menos bipolarizado. Talvez menos bipolarizado, exatamente. E a gente fica na dúvida, porque o próprio Ciro fala que o Lula deveria ter o apoiado em 2018. Isso demonstra como que a gente, de fato, ainda está com dificuldade com essas questões. Quanto à questão da narrativa, quando o Rodrigo falou no início, eu me lembrei que ontem o Bolsonaro disse que quando a esquerda perde, ela fala que é golpe. Como então que a direita, como que quem está a serviço da direita também seja assim, utiliza da narrativa para favorecer aquilo que é favorável mesmo, né? Obviamente, ao seu próprio projeto. O que aconteceu na Bolívia foi golpe. O que acontece no Brasil de ser operada uma estrutura jurídica, judiciária, em que afasta um candidato à presidência, e aquele ator, Sérgio Moro, que estava envolvido nesse processo vira ministro, isso é interferência, isso é golpe. Então, como que a própria direita se apropria da narrativa para escrever, para oferecer a sua visão, também é algo muito perigoso, em que os grupos intelectuais, os movimentos sociais não devem, em hipótese alguma, também abrirem mão dessa disputa ideológica, dessa disputa de projetos, para que não só, né, o nosso processo venha a ser vitorioso em prol da população, mas também que a própria população saiba sempre, cada vez mais, tomar suas próprias decisões, seja de forma sensível ou juntando todos esses aspectos. Tá certo. Eu queria agradecer os dois, é sempre um prazer ter vocês aqui no GeoCast. Com certeza, os desdobramentos futuros aí dessas questões políticas, não só na América Latina, no mundo, né? Sempre que tiver algum assunto político importante, vocês são da casa, né? Já é o nosso segundo episódio aí de muitos futuros. Vamos lá, Rodrigo, um abraço, considerações finais. Então, Romulo, um abraço a todos que vão escutar. E eu termino aqui com uma citação do Caetano Veloso, cuja música Podres Poderes vai falar sobre o que será da América Latina, né, naquele trecho, que ainda precisará de ridículos tiranos. Será que a gente ainda vai precisar desses ridículos tiranos em pleno século XXI? Falou, Roberto, um abraço, até a próxima. Valeu, rapaziada, valeu, Rômulo, valeu, Rodrigo. Só queria lembrar que um grande latino-americano uma vez falou que a história absolverá. Então, o tempo vai passar e a história vai absolver, os processos vão continuar. Viva a América Latina e viva todos os povos. É isso aí, assim seja. Valeu, galera. A América Latina é um continente rico na sua natureza, rico culturalmente,
porém cheio de problemas. Mas para entendermos esses problemas, a gente não pode deixar de analisar numa perspectiva histórica. Afinal, esses problemas eles não são só culpa de erros de governos atuais e anteriores. Na verdade, é um problema histórico, desde a época, séculos de exploração causados aí pelos europeus. Chile, Bolívia, Argentina vem passando por momentos muito conturbados, de certa forma o Brasil também, né? Mas não podemos deixar de analisar que os números econômicos do Chile, muito prósperos e positivos, mascaravam, na verdade, um problema muito forte de desigualdade social. E o modelo de previdência, sempre defendido pelos economistas da Escola de Chicago, né, cujo Paulo Guedes, inclusive, é um dos seguidores, agora foi implantado na década de 70 e agora, quando começaram a sair os primeiros aposentados, os problemas apareceram. Você tem pessoas aposentadas ganhando 1/3 de um salário mínimo, você tem o sistema público inexistente, ineficiente, como é o caso, por exemplo, da educação e saúde paga, e isso acaba refletindo num aumento da desigualdade social que resultou aí nas convulsões sociais do Chile nos últimos tempos. Mais grave ainda é o caso da Bolívia, um país que estava crescendo aí entre 3,5% e 4% ao ano. Nos últimos países estava crescendo mais, inclusive, que o Chile, porém pautado numa política de exportação de commodities, talvez repetindo o mesmo erro do presidente Chávez na Venezuela, de quando a Venezuela estava aí nadando no dinheiro do petróleo, não investiu, não diversificou a sua indústria, causando aí uma dependência desse commodity. Quando o preço do petróleo foi lá embaixo, nós vimos alguns problemas que a Venezuela passou e ainda passa, O presidente Evo Morales estava apontando aí para um início de diversificação da indústria, mas talvez um erro comum às esquerdas, na América Latina. Tudo começou com um projeto de governo e acabou virando um projeto de poder. No final das contas, ele tentou na marra a sua reeleição. Obviamente, isso não justifica a violência que ele sofreu, mesmo comprovada a fraude e ele propondo uma realização de uma nova eleição, ele recebeu um golpe de Estado, uma aliança das Forças Armadas com um grupo de oposição. Inclusive, a senadora autoproclamada presidente apontou para novas eleições aí nas próximas semanas. Ela vai definir algumas novidades. Resta a gente esperar para ver o que vai acontecer. Uma notícia também pouco circulada no Brasil foi em relação ao porquê de toda uma linha sucessória na Bolívia ter pedido a renúncia. Não só o presidente, o vice, o presidente do Senado, da Câmara, enfim, todos que estavam na fila ali para assumir, renunciaram junto com o presidente Evo Morales. Tudo indica por terem familiares sequestrados por grupos de extrema-direita na Bolívia. É interessante a gente analisar esses grupos de extrema-direita na Bolívia, porque é um movimento que está se expandindo, que vem desde a crise dos refugiados na Europa, a crise contra os imigrantes e o desemprego nos Estados Unidos, e chegou no Brasil com uma política anticorrupção que a gente falou lá no episódio 1. Esses governos de direita, eles se mostram muito, além de xenófobos, muito nacionalistas, como é o caso lá da Bolívia, das manifestações usando somente a bandeira da Bolívia. Podemos até fazer um paralelo com as manifestações aqui no Brasil, que também fazem questão de só usar a bandeira brasileira. É interessante mencionar que as manifestações na Bolívia, pelo menos nas imagens divulgadas para o mundo inteiro, você consegue ver uma maioria de manifestantes anti-Evo Morales e uma maioria de brancos, enquanto que essa população lá na Bolívia é a minoria. Então podemos pensar aí que tem um recorte racial muito específico, que lá na Bolívia, assim como o Brasil, também representa um corte de classe social, uma classe mais elevada que está
se revoltando contra essa nova eleição do Evo Morales e por causa disso conseguiu a sua renúncia. Vale destacar também, e aí até um pouco triste, a questão do fundamentalismo religioso presente lá na Bolívia, quando você tem, após renúncia, o candidato da oposição em frente às câmeras, beijando uma Bíblia em cima da bandeira da Bolívia, enfim, isso tem um simbolismo muito grande. E nós falamos um pouquinho também da influência desse fundamentalismo religioso lá no episódio 1, sugiro que o ouvinte continue agora para ficar completo lá ouvindo o nosso primeiro episódio do Geocast. Enfim, resta saber o que vai acontecer na América Latina nas próximas semanas. A gente tem que lamentar também o número de mortos nesses protestos. No Chile passou de 20 mortos. Da data que a gente gravou o podcast na semana passada até a data agora que nós estamos lançando, também na Bolívia tivemos mais de 20 mortes em decorrência desses protestos. A população mais pobre, indígena, que se sentia representada por Evo Morales foi às ruas e a repressão está sendo bem violenta. Então essa resta aí uma lamentação. E o povo Mapuche, os povos indígenas de uma maneira geral, tanto no Chile e na Bolívia, resta saber o que vai acontecer com essas minorias. Lá no caso da Bolívia é pior. O Evo Morales colocou a bandeira dos povos nativos como uma bandeira presente, um símbolo da Bolívia. E circularam vários vídeos nas últimas semanas de oficiais do Exército, cujo uniforme tinha a bandeira da Bolívia e dos povos nativos, retirando essa bandeira dos povos nativos numa atitude também bem radical, bem nacionalista. Então resta nos acompanhar. Espero que o ouvinte tenha entendido pelo menos alguns pontos aí de algumas desses conflitos na América Latina. Qualquer dúvida, crítica, por favor, entre em contato. É sempre um prazer fazer esse podcast para vocês, ok? Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou!